dia, pessoal, tudo bem? Observem aí essa imagem, começando aí a nossa aula de hoje. Eu quero que vocês observem bem essa imagem, que eu vou passar para a próxima página, mas eu quero que vocês visualizem bem. Essa parte aqui, deixa eu colocar o marcador. Essa parte aqui foi o elevador Lacerda, criado aí pelos irmãos Lacerda, como diz a legenda aqui, ó, bem no finalzinho. Em 1873, os irmãos Lacerda constroem o elevador Lacerda na cidade de Salvador, estado da Bahia. Ela ligava a cidade baixa à cidade alta e era considerado o mais alto do mundo na época, com 63 metros, era um cartão postal. Essa foto aí é por volta de cerca de 1898. Depois a gente vê aqui embaixo uma foto do mesmo lugar, só que numa época diferente, aí quando o elevador foi restaurado, né, passou por reformas, mudanças, incluindo a construção de uma nova torre e em 1930. Tá? Essa foto aí é de 2017. E aí assim, pessoal, mostrando para vocês aí a página 53 do livro de História. A gente começa a aula de hoje dia 24 de setembro. Nós vamos estudar aí da página 52 a 56, iniciando a unidade 4. Nós estamos aí ainda com bastante coisa pela frente, então temos que trabalhar bastante para a gente conseguir chegar lá. Ok? É importante que a gente passe a pensar um pouquinho sobre a formação das cidades, como as cidades começam, como as cidades se desenvolvem, será que toda a cidade se desenvolve da mesma forma ou não, tá? Então, nessa unidade, nós vamos aprender aí, ó, a diferenciar povoado, vila, cidade. Vamos conhecer um pouquinho das primeiras vilas e da primeira capital do Brasil. Vamos reconhecer as mudanças ocorridas na cidade onde a gente mora. Vamos aprender a organizar dados e inseri-los em ordem cronológica em uma linha de tempo. Isso é interessante porque faz a gente pensar, as cidades, elas fazem parte da nossa história, né? A gente vai vendo as coisas mudando, a gente vai vendo as coisas sendo aperfeiçoadas, né, sendo renovadas. Isso é bem interessante. Então aqui você vai nessa primeira parte responder sobre essa imagem que a gente está vendo aí, que é a formação da cidade, no caso a cidade lá de Salvador, na Bahia, e mostrando em épocas diferentes, né, o mesmo lugar, e a gente poder perceber essa diferença. Então observe as imagens, leia as legendas e aí converse com a professora, que a gente está fazendo aqui, com os colegas. As duas imagens retratam o mesmo local da cidade de Salvador em épocas diferentes. Que local é esse? Então você vai olhar lá na legenda e você vai perceber que este local aí, essa imagem, né, essas imagens estão retratando aí o elevador Lacerda, que fica na cidade de Salvador. Tá? As duas imagens retratam o mesmo local da cidade de Salvador em épocas diferentes. Que local é esse? Esse que nós falamos, né? O elevador Lacerda. Na questão 2, como é possível perceber que houve passagem do tempo entre uma imagem e outra? Ah, pela cor da fotografia também, né? Mas não só por isso. Nós podemos perceber pelas mudanças na construção, pelas mudanças na paisagem, pelas mudanças, se você observar na primeira imagem, você vai ver assim uma presença muito maior de vegetação, e aí na segunda já tem muito menos, né? Então as construções mudam, a vegetação muda. E aí depois, desde a sua fundação, a cidade de Salvador passou por muitas mudanças. Você conhece alguma mudança ocorrida na cidade onde você mora? Por exemplo, aqui na nossa cidade de Ji-Paraná, você conhece alguma mudança que você percebe assim que tinha e que mudou? Professora, eu não sei. Então converse com a família, converse com os pais, pergunte: professora, acabei de me mudar para Ji-Paraná. Mas aí você pode conversar com algum familiar e perguntar como que era antes, como que era agora. Eu acho muito legal quando a gente vai lá, por exemplo, lá na Gastroimagem, aquela clínica, né, de diagnóstico que tem aqui de Paraná, a gente vê ali nas paredes várias fotografias mostrando a época, né, do começo de Ji-Paraná.
e é bem interessante. Isso aí a gente pode encontrar também na internet, né? Então faça uma pesquisa aí e vejam as mudanças que aconteceram aqui na cidade de Ji-Paraná, tá bom? Vamos para frente. Aqui nós vamos passar a pensar aí um pouquinho mais especificamente sobre o nascimento, o começo das cidades. Em sua opinião, como as cidades são formadas? Todas elas crescem e se desenvolvem do mesmo jeito? Como que você acha que começa uma cidade? Todas elas começam e se desenvolvem do mesmo jeito ou você acha que tem alguma diferença, tá? Então preste atenção aí. As primeiras cidades da história da humanidade se desenvolvem há mais de 10.000 anos. Isso aconteceu quando pequenos grupos humanos se fixaram em uma região, ou seja, quando deixaram de ser nômades. Lembra que a gente viu lá atrás, quando as pessoas elas viviam um tempo num lugar, daí elas saíam daquele lugar e iam para outro em busca de alimentos. Aí quando esgotava ali a caça, a pesca, a vegetação nativa, aí eles mudavam para outro lugar. Então assim, eram nômades. Quando aí eles aprendem a cultivar a terra, né? E a plantar o que eles precisavam. Quando eles começam a aprender que eles podem fazer a criação de animais para ter o sustento ali através da carne também. Então eles entendem que eles não precisam mais ficar mudando de lugar em lugar procurando só o que tem. Eles começam a produzir o seu próprio alimento e isso faz com que as pessoas se fixassem no lugar. Esse se fixar no lugar é exatamente o que fez começar a surgir aí as primeiras comunidades, as primeiras cidades. Com o passar do tempo já foi possível formar um estoque de alimentos, estabelecer comércio, organizar a divisão do trabalho em um mesmo espaço, tá? Isso é bem interessante a gente observar também que muitas cidades elas têm a presença de um rio na cidade. Então o que acontece? Os povos, né, que chegavam nesses lugares novos, eles começavam a se aglomerar ali em volta dos rios, porque era onde tinha água, né? E aí eles iam crescendo em volta do rio, por exemplo, é o que aconteceu aqui na nossa cidade de Ji-Paraná. Porém, as cidades são diferentes. Algumas começam de uma forma, outras começam de outra, outras são planejadas, né? Outras vão devagarzinho. Existem cidades muito antigas e outras que foram formadas há menos tempo. As cidades europeias, como Lisboa, em Portugal, são bem antigas. Já as cidades norte-americanas, como Nova York, nos Estados Unidos, já são bem mais recentes, né? Há pouco mais de 500 anos, quando os europeus chegaram à América, encontraram povos que viviam em aldeias ou em cidades, algumas delas ricas e organizadas, como a cidade, deixa eu ver se eu enxergo aqui, Tenochtitlan. Que diferente, né, o nome dessa cidade no México, tá? Então olha aí, a gravura de Brown George retratando a cidade e o porto de Lisboa, cerca de 1600. A foto mais, na verdade, é uma gravura, né? Essa primeira. E aí é de baixo a vista aérea da cidade do México, antigamente chamada Tenochtitlan. Diferente para nós, né? Não sei se essa é a pronúncia. Mas assim, são cidades em épocas diferentes, lugares diferentes. E a gente vai vendo assim que as cidades elas vão em constante mudança. A nossa cidade aqui de Ji-Paraná, de alguns anos para cá, por exemplo, não só de Paraná, né? As cidades aqui do norte, né? De Rondônia, da região norte, teve uma mudança muito grande de um certo tempo para cá, quando as pessoas começaram a criar esses loteamentos e começar a vender esses terrenos parcelados, né, para as pessoas. Então as cidades deram assim uma expandida grande, né? Através dessa facilidade aí das pessoas conseguirem comprar o terreno e construir. Então, assim, houve uma mudança muito grande nas cidades que a gente pode perceber, tá? Vamos lá. Aí, nessa parte aqui, a gente vai pensar um pouquinho sobre a formação das cidades no Brasil. Olha só, nas terras que hoje formam o Brasil, os portugueses encontraram indígenas em aldeias vivendo de modo diferente daqueles como viviam os europeus.
Quando os europeus chegaram na América, já tinha ali cidades, tinha lugares já formados, já não era mais tudo nativo. Diferente aqui do Brasil, quando os europeus chegaram aqui ao Brasil, eles já perceberam que aqui encontraram os indígenas, mas eles viviam ainda de uma forma bem rudimentar, né? Era ali das aldeias, das florestas. Então, assim, a mudança que veio com a chegada dos europeus foi muito grande no nosso país, né? Então, as primeiras cidades surgiram após a chegada dos portugueses, que inicialmente essas cidades se localizavam próximo ao litoral, né? Na parte lá onde tem o mar, né? Então, próximo ao mar. Depois começaram a se formar no interior do território. Então, quando essa parte onde eles ficavam ali, por exemplo, nós vimos, se eu não me engano, foi semana passada, a questão das migrações. Quando aconteceu, por exemplo, a seca, né, naqueles lugares, ou às vezes as revoltas que tiveram, né, por terras e tal, muitas pessoas saem lá da região do litoral e avançam para dentro do interior do país, né, e chegaram até aqui, por exemplo, ao nosso estado Rondônia, né? As primeiras vilas e cidades brasileiras se formaram no litoral porque as mercadorias produzidas no Brasil partiam dos portos para serem vendidas na Europa. Então, assim, pelos portos também chegavam as mercadorias vindas de Portugal. Então, as primeiras cidades se formavam lá no litoral, que é a parte praiana, a parte próxima ali à praia, ao mar. Por quê? Porque as mercadorias saíam daqui para lá e chegavam de lá para cá pelo mar, né? Então, as pessoas se aglomeravam ali nessa parte. Em locais estratégicos das vilas e cidades litorâneas, fortes eram construídos para facilitar a vigilância dos navios que ali chegavam e proteger a população. Estes fortes eram construções que facilitavam a vigilância, né, da chegada, da saída de pessoas do território brasileiro, tá bom? Em locais estratégicos e das vilas e cidades litorâneas, fortes eram construídos para facilitar a vigilância, que nós já acabamos de ver. Agora, releia o primeiro parágrafo do texto da página 54, então você vai voltar lá na página anterior e vai marque a alternativa que melhor descreve o assunto tratado nele. O que está falando lá? Está falando sobre como era o mundo há mais de 10 mil anos? Será que é isso que o primeiro parágrafo lá está falando? Está falando sobre os seres humanos que permaneceram nômades, aqueles que não passaram a se fixar num lugar e continuaram mudando de lugar para o outro? Ou estava falando das condições que favoreceram o surgimento das primeiras cidades da humanidade? Vê lá e marca a opção. Leia a afirmativa. As cidades brasileiras que são mais antigas que Lisboa, em Portugal. Esta frase é verdadeira ou falsa? Leia o texto lá e pergunte, né? E tenta responder aí. O que vocês acham? A afirmação está dizendo assim, olha, as cidades brasileiras que são mais antigas que Lisboa, Portugal. Lê o texto anterior e vê se procede isso daí, se está certo, se é verdadeira ou se é falsa. O que vocês acham? Vê aí e coloca a opinião de vocês. E aí, para finalizar aqui na página 56, vocês vão encontrar e contornar no diagrama abaixo as palavras que correspondem às definições. Primeiro, região situada à beira-mar. Região situada à beira-mar é o quê? Região que está no litoral, certo? Edificação construída com a intenção de defesa. Qual que é que a gente viu lá, a construção que era feita com a intenção de fazer a defesa das cidades, lá no começo. E depois, lugar na costa ou na margem de um rio, onde podem ocorrer o embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. O que é? É o porto, né? Tanto no rio quanto no mar,
lugar de embarque e desembarque de pessoas, de mercadoria, é chamado de porto, tá? Depois, observe o mapa e faça as atividades no caderno. Então, você vai observar aí o Brasil colonial, que foram as primeiras vilas, as primeiras cidades, né, aí no século XVI. E aí você vai responder as questões abaixo. Observe tanto o mapa aqui quanto a legenda, tá? E depois, como os europeus alcançavam o território brasileiro por volta de 1500? Como que eles chegavam aqui? Eles chegavam através de quê? Qual era o meio de transporte que era utilizado por eles? Depois, escolha 3 palavras abaixo e escreva uma frase explicando a localização das primeiras vilas e das cidades brasileiras. Então, nós temos aí Europa, cidades, litoral e mercadorias. E você vai escrever aí uma frase que use 3 dessas palavras explicando aí sobre a localização das primeiras vilas, das primeiras cidades, né? Por exemplo, as primeiras vilas e cidades brasileiras ficavam no litoral para facilitar o comércio das mercadorias, enfim, né? Vê aí uma frase que você possa escrever. E depois, por último, observe no mapa e escreva o nome das 2 vilas mais antigas do Brasil colonial. Quais são as 2 vilas mais antigas? Então, você vai lá, aqui no mapa, vai olhar a data de cada vila, do início de cada vila, e aí você vai ver qual delas é a mais antiga, e aí você vai sinalizar aí, pode ser circulando, tá bom? Ou escrevendo aqui também, ok? Bora lá então para a geografia de hoje. Na matéria de geografia, nós vamos estar iniciando aí no capítulo 5, pensando sobre o relevo. O que é o relevo, pessoal? O que é o relevo? O relevo refere-se aí à superfície, à forma da superfície terrestre. Se ela está mais alta, se ela está mais baixa, se ela é plana, se ela tem depressão, se ela tem elevação, enfim, né? Como que é o relevo da superfície terrestre? É todo lugar que a gente vai, o solo, né? A terra tem a mesma forma, né? Todo lugar é plano, todo lugar é montanhoso. Como que é, né? Aí aqui na abertura dessa unidade a gente vai ver assim, que muitas vezes a gente quer brincar e tal de alguma coisa, mas o relevo, ou seja, a forma da superfície do lugar onde a gente está, vai influenciar diretamente nos tipos de brincadeiras, nas coisas que a gente vai resolver fazer. A gente vai perceber assim que essa questão do relevo, ele vai fazer diferença nas construções, né? No tipo de construções que serão feitas em cada lugar, certo? Então, por exemplo, você já brincou ou viu crianças brincando com carrinho de rolimã, com patins, patinete, bicicleta ou skate? Como era a forma do terreno? Era plana? Era muito inclinada? Ou era cheia de altas e baixas? Observe a foto a seguir. Então, aqui nós estamos vendo o menino vindo aqui de carrinho de rolimã, de patins, escorregando, né, lá nas dunas, prática de esporte nas dunas da praia de Jacumã, no Rio Grande do Norte. Essa foto é de 2013. Então aí assim, a gente vê algumas brincadeiras diferentes que foram diretamente influenciadas pela forma de relevo deste lugar. E aí vocês vão responder assim: se os terrenos das fotos A e C fossem planos, as pessoas se divertiriam da mesma maneira? As fotos A e C, aqui no rolimã e aqui nas dunas. Se fosse um terreno plano, reto, né? Fosse lá tudo planinho, ia ter a mesma brincadeira ou não ia fazer sentido? O que vocês acham? E depois, que outras brincadeiras uma rua plana oferece? E uma duna de areia? O que a gente pode brincar numa rua onde ela é plana? E numa duna, que outras brincadeiras que a gente poderia brincar? Em qual terreno você preferiria andar de patins e de bicicleta? Num terreno plano, num terreno
que tem morro? Como que é? Onde você preferiria? E como é a forma do relevo onde você vive? Aí na sua rua, na nossa cidade, como que é? É tudo muito plano? Tem morro? Não tem? Como que é o relevo, tá? Na semana que vem a gente vai pensar aí sobre a superfície da Terra e as suas formas. Aí a gente vai ver mais especificamente sobre as formas, né, da superfície terrestre. Tem lugares que são ondulados, tem lugares que são arredondados, tem lugares que são pontiagudos, e a gente vai ver isso aí na semana que vem. Hoje a gente vai apenas dar essa abertura aí nessa questão do relevo, pensando aí na forma da superfície terrestre do nosso planeta, tá bom? Aproveitem bastante, estudem bastante, coloquem em dias, relembrando aqueles que não me mandaram as atividades, mandem, porque a partir de segunda-feira eu vou fazer o registro no GTI, tá bom? Beijo pra vocês, até amanhã, quer dizer, até segunda-feira.